Então, Natália, olha, o mapa mental consiste em você distribuir informações de forma separada, mais evidente e de um jeito que você vai ver, bater o olho e lembrar. Então, eu separei aqui para você as grandezas na física, tá? Tá grifado de amarelo aquilo que você tem que bater o olho e já identificar que faz parte daquilo ali que é importante para você no momento. Então, das grandezas na física, a gente vai ter duas setinhas que vai levar para as vetoriais e para as escalares. As vetoriais, valor mais unidade de medida, elas possuem módulo, direção e sentido. Para diferenciar, o que mais você vai usar? Direção e sentido, que está destacado. Então, se aquela grandeza precisa me mostrar direção ou sentido, ela é uma grandeza vetorial. Já a grandeza escalar não possui módulo de direção e sentido, elas possuem apenas um valor numérico. Então, você vai identificar dessa forma. Se você não precisa identificar nem direção nem sentido, é uma grandeza escalar. Se você precisa, é uma vetorial. As vetoriais são essas de preto que eu destaquei, de amarelo as que você está usando com mais frequência, que você mais vai precisar. Velocidade média ignora aceleração, isso aqui é importante para você, significa que a gente não precisa do termo aceleração quando se trata de velocidade média, tá? E aqui eu coloquei algumas definições de algumas que você vai usar, tá? Claro que você vai usar mais distância, comprimento, amplitude, velocidade, aceleração e tempo, né? Você não está estudando forças, pelo menos não pela sua matéria, não tem ainda nada sobre forças, né, para você usar massa, gravidade, tipo de coisa. E aí aqui as grandezas escalares deixei de preto, mas as de amarelinho que você vai mais usar. Então imagina só, quando você vai calcular uma área ela é parada, ela é um quadrado em volta ou um círculo, é uma área onde está o objeto. Eu não preciso saber a direção da área, a área é a área, ela está parada. O tempo é o tempo, eu não preciso saber para onde a pessoa vai, o que vai fazer, não precisa saber direção e nem sentido, eu só preciso saber o tempo, um valor, tá? Por isso é uma grandeza escalar. Massa, eu só preciso saber, né, a concentração de matéria daquele corpo. Eu não preciso saber se o corpo está indo para a direita ou para a esquerda para descobrir a massa. Eu não dependo dessas medidas para poder descobrir a massa de um objeto, tá? Já aqui na grandeza escalar, na distância, eu preciso saber distância de onde para onde, de que ponto até que ponto. Então, eu preciso saber a direção. Velocidade também, essa velocidade vai ser para onde? Né? Essa velocidade vai ir para onde? A aceleração, está acelerando para onde? Para frente, para trás, entendeu? Você precisa saber o sentido e a direção. Força também, porque a força vai exercer força para frente, para cima, para baixo. Por exemplo, aqui a minha mão está exercendo força para baixo e o livro, né, o papel está exercendo força para cima. Então, tem forças, né? E campo elétrico e campo magnético também vai ter que ter direção. Já na questão de carga, potencial, corrente, resistência, capacitância, potência e energia, não vai precisar de direção, porque são coisas pontuais. É diferente de campo. Campo tem direção, o campo magnético mesmo fica ao norte. Então, tem uma direção, tem um sentido. Temperatura também é um valor que não preciso saber para onde vai, para onde vem, para descobrir a temperatura de um corpo. E frequência, pressão, tensão também não, tá bom? Então, mais ou menos isso, um mapinha para você já ter aí na sua cabeça coisas básicas para na hora da prova. Se ele perguntar, eu estou medindo aqui a distância ou a velocidade de um carro, ele está indo a 20 quilômetros por hora e não sei o que grandeza eu estou usando para poder, né, falar sobre a velocidade desse carro? Grandeza vetorial. Então, seria mais ou menos isso, sabe? É isso que ele vai querer na parte teórica, que pode ser que caia para você.